Boa noite, a graça e a paz. Bom estarmos juntos novamente. Nesse momento, peço a você que compartilhe aí com os grupos do seu WhatsApp para a turma entrar em conexão, não é? E ter a oportunidade de ouvir a mensagem de hoje. Ok? Faça isso agora, entre em contato com seus colegas, vamos multiplicar o número de pessoas que estão nesse momento visualizando. Agora temos 67 irmãos conectados nesse exato momento. Que esse número de 67 possa crescer muito, já somos 70. Então, se todo mundo mobilizar, a gente vai conseguir alcançar muita gente hoje à noite. Hoje é dia 29 de março de 2020, agora são 19 horas e 5 minutos e estamos começando uma transmissão de culto para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um tema muito legal, dinâmico, que é sobre novos hábitos. Eu quero abordar esse tema e concluir pensando nos novos hábitos que estamos necessitando ter nesses dias agora de quarentena. Não deixa de ser novos hábitos, considerando a situação socioeconômica do nosso Brasil e do mundo todo. Eu quero abrir o culto orando. Peço a você que onde você está, se há possibilidade, feche seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus juntos. Oremos. Eterno Deus e nosso Pai, abrimos esse momento a Deus de culto, assim como tantos outros estão fazendo, para a glorificação do Teu nome. Pedimos a Deus que os Teus propósitos sejam claros para nós, não só para a 9ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, mas para todas as igrejas que hoje estão usando a mesma ferramenta. Deus, que o Senhor possa usar esse tempo de quarentena para a expansão do reino de Deus. Que o Senhor possa usar esse momento para fortalecimento dos laços familiares. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil. Livra-nos, ó Deus, dessa pandemia, que ela não venha assolar o nosso Brasil como assolou outros países no mundo. Deus tenha misericórdia do mundo que está, ó Deus, sendo visitado, que está sendo, ó Deus, atingido por essa pandemia. Quantos lugares, ó Deus, estão sofrendo terrivelmente. Eu entendo, ó Deus, que o Teu propósito vai além daquilo que a gente pode imaginar. E eu sei, ó Deus, que esse momento é de inteira dependência do Senhor. Muitas nações no mundo estão se voltando para Deus. Ó Pai, cumpra o Teu propósito nas nações do mundo, através do que está acontecendo nesses dias. Nós consagramos a Ti a nossa vida e o nosso culto. Clamamos para que o Senhor abençoe a todos os que nos ouvem e a quantos serão alcançados por essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já somos quase 90 pessoas assistindo, viu? 89 pessoas agora online. Não sai daí, vamos participar juntos. Eu quero introduzir aqui o comentário de Jesus Cristo com Nicodemos. Nós vamos ter agora 2 cânticos de louvor a Deus, mas antes dos cânticos, eu quero citar a fala de Jesus Cristo a Nicodemos. E eu quero enfatizar quando Jesus Cristo volta-se para Nicodemos e diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu quero enfatizar o nascer de novo. Depois Nicodemos questiona como que isso poderia acontecer, e Jesus responde a ele dizendo: quem nasce da água e do Espírito não pode entrar
Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu quero pensar nesse novo nascimento, eu quero pensar nessa nova vida que a gente inicia quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. A expressão nascer de novo foi questionada por Nicodemos, dizendo: por acaso eu posso voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? E Jesus Cristo aqui deixa bem claro, dizendo que o que nasce da carne é carne. A gente nasce uma vez só, a gente não fica nascendo outras vezes. E o que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O nascer de novo, aqui no original, tem o sentido de nascer de cima, nascer de Deus, nascer da vontade de Deus, ou seja, nascer para os valores que Deus ensina na sua palavra. E eu espero que todos os que estão sendo alcançados hoje por essa programação possa estar com o coração verdadeiramente aberto para os valores cristãos, para os valores que Deus ensina. Amém? Vamos participar. Meu genro, querido irmão Jonatas, vai nos conduzir a Deus em 2 cânticos de louvor e adoração. Ok? Somos 93 irmãos agora online. Compartilhe com os irmãos para que muita gente possa participar conosco. Ok. Graças e paz, irmãos. Hoje eu vou cantar 2 músicas bem conhecidas, que marcam realmente o nosso coração, que falam bem o nosso coração, uma mais animadinha, uma mais de adoração, e que vocês aí da sua casa possam louvar com a gente. cidade do nosso Deus, seu santo nome.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e humilde na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém? Retornando aqui, eu quero pedir que você participe com a gente. Durante o decorrer do nosso culto, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas que nós vamos fazer. Você pode usar a própria live para poder comunicar-se conosco. Eu tenho cuidado de depois responder todas as participações, tá bom? Nesse momento nós já temos 111 pessoas ao vivo assistindo. Não saia daí e convide pessoas para participar conosco. O meu celular, o meu WhatsApp, caso você que me ouve e ainda não me conhece e precise se comunicar comigo, queira um aconselhamento, Pastor Emerson, 99661 1447, tá bom? Então vai aparecer aí na sua tela o contato, se você assim desejar fazê-lo, tá bom? Falando sobre novos hábitos, eu quero abrir aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu quero enfatizar o verso de número 17, que diz assim:
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu vou ler o contexto para te ajudar a entender o que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo. Então você vê aqui a fala do apóstolo Paulo dentro desse texto, a partir do verso 12. Diz assim: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no novo coração, e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Por isso o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que nós, daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que significa essa fala do apóstolo Paulo. Nós abrimos o culto falando sobre Nicodemos, e a palavra que Jesus Cristo direcionou ao Nicodemos foi de nascer de novo, foi de nascer da vontade de Deus. E aqui Paulo está falando sobre ser uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Então pensa no novo nascimento como um divisor de águas na nossa vida. Antes de entregar a vida para Jesus Cristo, tínhamos vários hábitos que agora, depois de conhecer a Cristo, precisamos adquirir novos hábitos. Assim como Nicodemos foi questionado de nascer da vontade de Deus, nascer de cima, Paulo aqui fala sobre ser nova criatura. E eu quero abrir com uma pergunta ou um ponto para questionamento, e eu queria que você participasse. Como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus? Eu vou repetir. Como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus? Eu gostaria que você desse a sua opinião. Como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus? Participe, jogue aí nessa live para a gente depois comentar. Deve ser uma vida de acordo com a vontade de Deus. As coisas erradas precisam ser deixadas para trás. São princípios simples, mas faz toda a diferença. O apóstolo Paulo escreve aos crentes lá da igreja na cidade de Corinto, na metade do primeiro século, e ele falou sobre a importância que se deve ter essa nova vida em Cristo. E, portanto, eu queria tecer dentro desse texto alguns comentários sobre características dessa nova vida com Cristo. Aqui ele vai dizer que os que se gloriam na aparência e não no coração, a parte final do versículo 12. E, obviamente, é bom destacar que há muitas pessoas que se vangloriam naquilo que sabem, ou na aparência que demonstram ter. Não aparência apenas visual, física, mas o estereótipo que você transmite aos outros. O seu conhecimento, o seu status, os cursos que você fez, esse tipo de postura. Então não é esse o tipo de glória, não é esse o tipo de vanglória que devemos ter. Ao contrário, fala-se de coisas velhas que precisam ficar para trás. Aí na parte B, parte final do versículo 14, Paulo escreve:
um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus Cristo morreu por todos, dando a sua vida para pagar o nosso pecado. E ele diz, logo também devemos morrer. Morrer como? Morrer para o pecado, morrer para os velhos hábitos, morrer para aquilo que entristece Deus, como veremos aí em um outro texto. Há pessoas que se vangloriam e se autoexaltam, se autoelogiam, gloriam-se da sua capacidade, do seu conhecimento, da posição social que têm. Isso não tem valor para a salvação. Isso pode até ter valor social. Por isso ele menciona logo, todos devem morrer para o pecado. Paulo, escrevendo à igreja lá na cidade de Colossos, portanto, carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5, ele faz uma expressão muito importante, porque ela dá uma ideia de ação contínua. E eu acho isso muito forte, biblicamente falando. O texto de Colossenses 3,5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, 2 pontos, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é a idolatria, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andávamos nós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Fala-se de um divisor de águas. As práticas que tínhamos antes de entregar a nossa vida a Cristo e as práticas que temos que ter agora depois de entregar a nossa vida a Cristo. Portanto, ele diz que depois de entregar a vida a Cristo, você precisa fazer morrer a natureza terrena. Fazer morrer é um ato contínuo. A vida toda a gente vai lutar contra a nossa natureza, carne e espírito. E ele fala, agora pois, verso 8, agora pois despojai-vos, deixai para trás, tirai a roupa, desvesti-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, velho homem, vida passada, antigas práticas, e vos revestistes do novo homem, homem agora que quer servir a Deus, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então vamos lá, participe comigo, veja só, você se julga um cristão fiel? Responda para você. Você se julga um cristão fiel? Logo, o que nos torna um cristão fiel? Se você se julga um crente fiel, o que te torna? O que faz de você um homem fiel a Deus, uma mulher fiel a Deus? Será que é apenas a declaração verbal? Eu sou um crente fiel? Será que é apenas uma confissão espontânea, não imposta? Eu sou um crente fiel? Participe comigo, por favor. Responda aí na live. Nós estamos agora com 113 pessoas ao vivo participando. Eu gostaria de ver a sua participação quanto a essas questões. Você se julga um crente fiel? O que torna você um crente fiel? Eu digo que não é só ter uma declaração, não é apenas fazer uma confissão espontânea. Sem dúvida nenhuma, o que torna um cristão fiel, que agrada a Deus, é a obediência. Obediência. Não é apenas conhecer o que Deus quer, não é apenas ter conhecimento dos ensinamentos de Deus contidos aqui na Bíblia Sagrada, mas é praticar. Jesus Cristo foi muito dogmático, incisivo, quando ele afirmou que aquele que faz a vontade de Deus é que o agrada, aquele que pratica, aquele que não é apenas ouvinte. Eu creio
que muitos que frequentam igrejas são apenas ouvintes. Não querem pagar o preço, como diz aqui o texto, de fazer morrer a natureza terrena. Eu quero mexer em você. Você é daquele que crê em Deus, mas não se esforça para adquirir novos hábitos na vida. Que tipo de esforço você empreende lá onde você trabalha, lá onde você estuda, junto à sua família, lá no íntimo da sua casa, junto à sua vizinhança? As pessoas nos conhecem como verdadeiros crentes? Será que a nossa conduta demonstra que somos sal da terra e luz do mundo? Que somos crentes fiéis? Porque não é só a aparência. Sobretudo, muito mais do que a aparência, é a vida, é a conduta, é a decisão. E eu digo, o esforço. Nós precisamos empreender esforço para uma vida de santificação. A salvação é de graça. Jesus disse que o novo nascimento vinha dele. Apóstolo Paulo fala que pela graça somos salvos. Não compra a salvação. Nosso esforço, nosso conhecimento, quanto tempo de igreja que frequentamos, o que tem valor para Deus é a nossa conduta, a humildade do nosso coração, da nossa confissão. E eu ainda quero olhar aqui o texto com você. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele fala: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Avareza é amor ao dinheiro. E ele diz aqui que a avareza é um tipo de idolatria. Porque para nós o trabalho, o dinheiro, o que a gente ganha tem mais valor do que Deus. Às vezes a gente confia muito mais nos recursos humanos que o dinheiro pode comprar do que em Deus. E ele, portanto, continua no verso 8 dizendo: agora, porém, já que eu tenho que deixar para trás velhos hábitos, eu preciso também de deixar para trás ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não devemos mentir uns aos outros, uma vez que agora somos um novo homem. O velho homem ficou para trás. Frequentar uma igreja é indispensável. É uma ordenança bíblica, mas não é tudo. Jesus Cristo falou que uma lavoura de trigo tem no meio dela o joio. Um parece com o outro, mas é conhecido pelo fruto que produz. As igrejas, via de regra, tem muita gente frequentando, mas tem muitos que apenas frequentam. Não querem pagar o preço de uma obediência. Hoje eu quero exortar, a palavra de Deus exorta todos nós para pagar o preço da obediência. Eu chamo você a atenção agora para o texto base que eu li no começo de 2 Coríntios, capítulo de número 5. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. Nós falamos aqui em Colossenses de um velho homem, de deixar para trás as práticas antigas, e ele fala sobre se fazer novas todas as coisas agora. Então o texto nos fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Já pensou nas implicações do que é ser uma nova criatura? Responde aí, por favor. O que é ser uma nova criatura? O que se espera de alguém que é uma nova criatura segundo Deus? Como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus? Eu estou concluindo o primeiro ponto e já passando para o segundo e último ponto da nossa meditação de hoje. A nova vida, diferente da antiga, diferente daquela que tínhamos antes de servir a Deus, antes de conhecer a Cristo.
em última instância, antes de frequentar a igreja também. Deve ser agora uma vida de novos hábitos. Deve ser agora uma vida de esforço para viver segundo Cristo. O segundo e último ponto da nossa mensagem de hoje é o que muda em nossa vida após a nossa entrega a Deus. Nós acabamos de perguntar como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus. E agora a pergunta ela é muito delicada, porque ela fala o que muda em nossa vida após a nossa entrega a Deus. Responde aí, por favor. O que mudou na sua vida? Quais os hábitos que você tinha que eram ruins e que você conseguiu deixar para trás? Você pode responder isso no meu particular. Você nem precisa responder aqui na live, caso você não queira se expor. Mas converse aí na live, vamos participar. Nós somos agora 118 pessoas ao vivo. Pensa aí, o que deve mudar na nossa vida? Devemos mudar o ambiente que nos empurra para a velha vida, para as práticas que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Sabe quando a gente vivia num tempo, antes de ter Jesus como nosso Salvador, e que as pessoas do nosso convívio nos incentivavam à prostituição, à libertinagem, à desonestidade, à corrupção, aos vícios? Sabe esse tipo de colega que te presenteia com um maço de cigarro, quando na verdade você está louco para deixar de fumar? Sabe quando você é incentivado por alguém a beber uma dose, a aproveitar a vida do ponto de vista humano, mundano? Portanto, o que deve mudar? Mude o seu ambiente, mude as suas amizades, mude os seus valores. A mudança deve acontecer durante a vida toda. Quando se fala dessa mudança, nós ensinamos na exegese bíblica que esse termo está no gerúndio, portanto, uma ação contínua. Em nossa vida sempre haverá uma guerra constante entre a vontade da carne humana e a vontade da alma, a vontade de Deus. Sempre haverá. Eu conto exemplo de pessoas que conheci que eram muito maduras na idade, perto dos 90 anos, cabelos bem branquinhos já, mas aquela natureza, sabe, de promiscuidade, aquela inclinação para as coisas carnais. Pode ser que não fizessem mais nada, mas tinham um desejo no coração. Paulo escreveu aos crentes da igreja em Éfeso, portanto a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 25. Esse texto tem uma riqueza de conteúdo inigualável, e eu preciso que você preste muita atenção no que está aqui registrado. Lendo, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, para que não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia.
Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando eu olhei esse texto, eu tive cuidado de investigar os significados da maioria dos verbos, da maioria dos substantivos aqui neste texto. E é muito importante destacar quando Paulo fala que a gente precisa deixar para trás as velhas práticas. Ele cita coisas do nosso corriqueiro, do nosso dia a dia. Mentira, ira, furto, palavra torpe, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Percebe que são coisas do dia a dia da vida de todo mundo. Ele diz que a gente tem que deixar para trás esse tipo de conduta. A pergunta que eu fiz é o que deve mudar na nossa vida. Esse tipo de prática precisa ser deixado para trás. Nós precisamos exercer o domínio próprio. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus para ter força de Deus, para você não praticar o que praticava antes. Não é fácil andar de acordo com a vontade de Deus, guardar a vontade de Deus, obedecer a Deus, é uma luta, é preciso esforço, mas Deus concede força, Deus concede graça. E a ênfase é muito bonita, porque ele fala, deixa a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A expressão membros uns dos outros está ligado com aquela outra expressão bíblica que fala que somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja invisível que eu já comentei hoje de manhã, a igreja dos fiéis. E ele fala, irai-vos, ou seja, ainda que você tenha um momento de raiva, não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Pode ser que você fique nervoso com alguma situação, mas não deixe a ira, não deixe a raiva criar raízes no seu coração, para que não torne amargura e contamine as pessoas ao seu redor. Ele fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para fazer o que é bom. Aqui o sentido é, viva honestamente. Se você furtava, agora você vai viver honestamente. Olha, gente, os pequenos furtos são comuns demais dentro do comércio. Basta olhar um pouquinho só os vídeos dos furtos. Quantas pessoas que parecem ter cara boa e furtam mercadorias dentro das lojas. Não é o ladrão que usa arma, mas são os pequenos furtos. Uma barra de chocolate, um produto de higiene, coisas diversas. Mas não é só dentro das lojas. Qual é a preocupação dos lojistas? Colocar câmera em todo lugar. Mas não só câmera, às vezes um guarda, um olheiro, fica o tempo todo olhando quem está dentro da loja, por causa de pequenos furtos. Pode não parecer, porque nós que agora servimos a Cristo, lutamos para viver honestamente. E se um dia a gente furtava, agora a gente não furta mais. Mas há um monte de gente que ainda tem essa prática. Mas essa prática não é só do cliente. Os comerciantes têm uma dificuldade enorme porque os seus funcionários furtam produtos das lojas. Funcionários hoje não podem mais entrar com mochila dentro do trabalho. Muita gente tem que deixar lá no armário todos os seus pertences e entrar sem ter como trazer nada de dentro. E aqui Paulo está dizendo, se você furtava, não furte mais, antes agora trabalhe com as próprias mãos e viva honestamente. Falamos de uma velha prática e de uma nova prática. Ele fala mais ainda, não saia da vossa boca palavra torpe.
A palavra torpe significa palavra que faz mal aos outros. Às vezes você pensa em palavra torpe apenas como um xingamento, mas não é só o xingamento, é uma palavra de crítica, uma palavra de desestímulo às pessoas. O original grego aqui, do torpe, significa apodrecido, de qualidade pobre ou ruim. Palavra de baixo calão, palavra que difama, palavra que desestimula, palavra de crítica destrutiva. Mude. Se antes você tinha uma palavra torpe, que agora você tenha palavra de ânimo para as pessoas. E ele diz, não fale palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação. A palavra edificação no texto significa que ajuda os outros a crescer. Estímulo, que consegue reanimar. Estímulo. Aqui no grego, o original é alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria. Palavras de piedade. Percebe como é profundo o estudo da palavra de Deus? Nós precisamos ter palavras que façam os outros a terem ânimo. Já viu quando alguém está numa crise conjugal e o que se ouve normalmente é separa mesmo, Deus me livre de casamento. Mas o que Deus ensina é não separe, tenta restaurar a sua relação conjugal, peça perdão, ofereça perdão, se reconcilie. Percebe os dois pontos antagônicos, o que o mundo ensina e o que Deus ensina? E aqui ele fala, e transmita graça aos que ouvem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra entristecer o Espírito de Deus é afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender. Que tipo de atitudes fazemos que entristece Deus? O que você pode responder a essa pergunta? O que fazemos que entristece o Espírito Santo de Deus? Responda isso aí, por favor. Nós estamos agora com 121 pessoas ao vivo e nós estamos caminhando para o final. Eu volto aqui os olhos para o texto e diz, longe de vós toda amargura, cólera, que significa ódio, fúria, ira, que ferve de forma imediata e logo se acalma. É o significado básico de cólera. Gritaria, blasfêmias. Blasfêmias pode ser insultos e maldades, calúnia, difamação, discurso injurioso. E ele diz, bem como assim toda malícia. A palavra malícia não está ligada com o eros de erótico, mas está ligado com maldade e desejo de injuriar. Antes sede uns para com os outros benignos, bons, atenciosos, úteis, aquele que serve. Sabe, o que muda em nossa vida após a entrega da nossa vida a Jesus Cristo. O que muda em nossa vida após a nossa entrega a Deus. O que deve mudar daqui para frente? Porque muitos dos que me ouvem agora são pessoas crentes que já conhecem a Deus, que já frequentam uma igreja, que já leem a Bíblia. O que deve mudar, meu querido, é essa ação contínua. A velha natureza sempre quer renascer. E a gente não pode dar lugar ao diabo. Essa é uma frase muito forte num dos textos já citados anteriormente. Não deis lugar ao diabo. Porque é muito fácil dar lugar para o diabo trabalhar no nosso coração. É muito fácil. Difícil, na verdade, é dar lugar para Deus
crescer no nosso coração. Duas perguntas para a gente concluir esse tópico e partir para a conclusão. Você tem se esforçado para deixar para trás os seus velhos hábitos? Responde aí. Pode entrar em contato, eu vou responder você. Há uma série de pessoas curtindo aqui no momento, são 130 pessoas agora ao vivo, e eu queria que você respondesse. Você tem se esforçado para deixar para trás os seus velhos hábitos? Você tem conseguido deixar para trás a ira, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia? Você tem conseguido deixar para trás a palavra torpe, que difama, que é uma palavra apodrecida, ruim? Você tem conseguido deixar para trás os seus velhos hábitos de prostituição, de furto, de maldade? Você tem conseguido deixar para trás? Compartilhe comigo, eu ficaria muito feliz de poder conhecer a sua opinião. E hoje alguém entrou em contato comigo compartilhando sobre a mensagem pela manhã de uma dificuldade que tem. Quando eu fico sabendo disso, eu guardo segredo. É um segredo confessional. Mas muito mais do que isso, eu oro por você. Como é bom a gente poder depois, lendo, orar pela pessoa e dizer: Deus, fulano de tal tem tido dificuldade nessa área. Eu oro por ela, para que ela seja curada em nome de Jesus. A última pergunta: antes de conhecer a Cristo e depois de você entregar a sua vida a Cristo, compartilha comigo quais as mudanças. Compartilha comigo o que você era antes e o que você é hoje. Antes eu era infeliz, hoje eu sou feliz. Antes eu não tinha paz, hoje eu tenho paz. Antes eu não tinha esperança, hoje eu tenho esperança. Antes eu era impaciente, hoje eu sou paciente. Por favor, responda. Participa conosco aí para a gente poder concluir. E, obviamente, concluindo, nós trabalhamos duas questões hoje. A primeira, como deve ser a vida de alguém que quer servir a Deus. A segunda, o que deve mudar em nossa vida após a nossa entrega a Deus. Diante de muitos novos hábitos que nós já citamos em cima nos comentários anteriores, eu quero concluir falando sobre o nosso tempo atual com relação a essa pandemia Covid-19 ou coronavírus. Vocês têm acompanhado as preocupações que aconteceram na Itália, que está acontecendo nos Estados Unidos, que o Brasil está se resguardando para não acontecer aqui. Pode surgir um boom lá em São Paulo, lugar de grande movimento, mas até agora Deus tem preservado. E um dos pontos é esse: preservar os nossos pais, os nossos avós, né? Deixar de vivê-los, deixá-los mais reclusos nesses momentos. Mas assim, eu queria pensar em novos hábitos hoje, porque pode ser que eu nem me lembre, e você também não, de outro tempo em que você precisou ficar em casa 1, 2 semanas ininterruptas. Você já parou para pensar nos novos hábitos que precisamos ter hoje por causa da Covid-19, por causa do coronavírus? É a hora de você pensar que a igreja está de portas fechadas, mas a verdadeira igreja nunca fecha, que é o culto que cada um de nós presta a Deus. Todos sabemos que a igreja é um instrumento de Deus para nossa edificação, mas ainda que ela esteja de portas fechadas, a gente pode manter comunhão com Deus, a gente pode ter uma vida de adoração. E é sobre esses novos hábitos que eu concluo. Agora, nesses dias que você às vezes está num momento de quarentena, valorize esse maior tempo com a sua família. Pais com filhos, filhos com pais, cônjuges,
provavelmente seja uma oportunidade única que a gente não vai ter de novo. Eu hoje assisti um pequeno vídeo mandado por um grande homem de Deus, um grande pastor. E ele colocou nesse vídeo pedidos de ajuda de vários presidentes de países da América Latina e também dos Estados Unidos. Uruguai, Guatemala, El Salvador, um monte de países. Os presidentes todos se voltando para Deus, clamando por graça, por misericórdia de Deus. Vários deles citando textos bíblicos. Presidentes de nações se voltando para Deus. Você percebe como Deus usa uma pandemia para trazer o povo de Deus para si. Esse vídeo encontra-se na página do pastor José João de Mesquita, um grande homem de Deus. Se você tiver oportunidade, depois entra na página do José João, você vai ver esse pequeno vídeo. E eu te peço, ore com a sua família, leia a Bíblia juntos, faça devocionais juntos, e assim eu tenho certeza de que esses novos hábitos vão abençoar a nossa igreja, porque ela vai voltar a se reunir muito mais forte do que era, provavelmente valorizando muito mais a comunhão com Deus do que valorizava antes. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. 130 pessoas estão ao vivo nesse momento. Eu quero orar por você. E se você tem algum motivo específico, compartilhe aqui na live que eu vou depois entrar em contato e responder para você. Tá bom? Fique com Deus, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Pedir que Deus o abençoe e o guarde, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, ajuda a que tenhamos novos hábitos. Ajuda a deixar para trás os velhos hábitos. Ajuda a que tenhamos uma nova vida. Que as coisas velhas fiquem para trás. Que, ó Deus, as características de um novo nascimento sejam notórias nas nossas famílias, na nossa vida. Ajuda-nos a levar a sério a Deus os teus ensinamentos, a praticar os teus ensinamentos. Cuida de nós, cuida do teu povo em todo lugar, cada um que nos assiste, as famílias representadas e o alcance que essa mensagem terá no mundo. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, que o amor de Deus seja sobre todo o seu povo, que a comunhão do Espírito Santo, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e seja sobre todo o povo de Deus em todos os lugares, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus. Aos que são da 9ª Igreja Presbiteriana, durante a semana